Estamos de volta e olha só, Barra Mansa e Belfor Roxo voltam a ser afastados do campeonato porque não quitaram aí as novas dívidas com a federação. O Barra Mansa folga na rodada do meio de semana, enquanto o Belfor, se não pagar até hoje, vai levar mais um WO. O detalhe é que na quinta rodada as duas equipes se enfrentarão. Se eles não fizerem a quitação dessas dívidas aí, vai ser um WO duplo e os dois levarão 3-0 e 3 pontinhos aí. Confusão, né, Milão? A novela continua. Vamos aguardar os próximos capítulos. É verdade. O técnico Mário Marques, do Macaé, disse ontem em entrevista a uma rádio na cidade que o time ainda precisa de reforços para a estreia aí na Série C do Brasileiro. Ainda existe a necessidade de trazer alguns jogadores para o Macaé, né? Tá certo, Mário Marques, porque senão vai acontecer o que aconteceu no ano passado na Série B. Macaé começou as primeiras rodadas brigando no G4 e acabou no Z4, de modo que, por falta justamente de investimento, por falta de dinheiro e de apoio da Prefeitura de Macaé naquela oportunidade. Vamos ver se a coisa vai ser diferente aí esse ano, né? E olha só, com apenas 28 anos, o meio-campo Jorge Luiz, ex-friburguense, com passagem aí pelo Flamengo, é o novo reforço do Volta Redonda para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. O jogador foi apresentado ontem e já está integrado ao elenco que se prepara aí para a estreia na competição, que está marcada para o Dia dos Namorados, viu? Para o dia 12 de junho, contra o Goianésia, o time lá de Goiás. Formado pelo América e com passagens pelo Profut, Flamengo, Macaé, Sampaio Correia e Friburguense, que foi o último clube aí, onde ele estava antes de se transferir para o Tricolor de Aço, Jorge Luiz chega a voltaço para ser o camisa 10. O jogador vai comandar o meio-campo tricolor na busca pelo acesso à Série C aí do Campeonato Brasileiro. O Volta Redonda, que conquistou a vaga na Série D, né, Luiz, depois de levantar a Taça Rio. Exatamente. O Volta Redonda está se preparando aí, se reforçando para disputar o campeonato da Série D. É uma região muito boa, região de Volta Redonda, lá inclusive tem apoio, né, das empresas da região, tem as empresas ali do chamado Vale do Paraíba, e até mesmo da municipalidade. Eu acho que o Volta Redonda tem tudo para fazer uma boa campanha. A gente vai estar sempre na torcida. Pelo que apresentou no estadual, né? Com certeza, campeão aí da Taça Rio, conquistou a vaga aí para a Série D do Brasileiro. E falando em brasileiro, Milonga, começou nesse final de semana o tão esperado Brasileirão, a alegria do torcedor começou a brilhar aí, as emoções, né? As emoções estão só começando, a verdade é essa. Apesar da primeira rodada ter registrado aí só 14 gols nas 10 partidas, isso dá uma média de 1,4 gol por jogo, é o menor número desde o início do sistema de pontos corridos, lá em 2003, alguns jogadores tiveram suas atuações destacadas aí, ó. Vamos dar uma olhadinha em quem foram os melhores e quem foram os piores. O experiente atacante Grafite, do Santa Cruz, o goleiro Danilo, da Chapecoense, Lucas Fernandes, do São Paulo. Esses foram os que chamaram a atenção por suas boas atuações, mas teve um em especial que deu show, só que na Série B, claro. A gente tá vendo ali o Neném que fez 3 gols, deu passe pro outro, né, Milonga? Exato. Brilhante atuação do Neném pelo Vasco, né? Bela estreia. Uma bela estreia de Neném pelo Vasco. 3 gols, né? Já é o artilheiro da Série B. E o outro gol marcado pelo Riascos, que parece não, dificilmente, infelizmente, vai continuar no Vasco da Gama. O Cruzeiro declarou ontem, a diretoria do Cruzeiro, que o jogador interessa ao Cruzeiro, não pretende deixá-lo emprestado ao Vasco. O novo técnico, o Paulo Bento, que é o português que dirigiu a seleção de Portugal, apresentado hoje também lá na Toca da Raposa e quer observar o Riascos de perto. O Riascos disse... Claro que quer, né? Tá brilhando aí no Vasco. O Riascos disse que o clima, o ambiente no Vasco é sensacional e que por ele ficaria no Rio. E pela torcida também, né? Nós gostaríamos muito de ter o Riascos ainda no Vasco, mas o jogador pertence ao Cruzeiro. E agora, como o Milonga falou, o Cruzeiro está querendo ele de volta, né? O atacante do Corinthians, André, não foi destaque positivo, foi um destaque negativo aí dessa rodada do Brasileiro, né, Milonga? É? Foi negativo, né? Negativo. O André tem passagem com altos e baixos por vários clubes brasileiros, né? Ele que começou o futebol despontando, fazendo dupla com Neymar no Santos, né? Pensava-se que ele também fosse ter o mesmo sucesso que Neymar, mas infelizmente continua com altos e baixos o André. Tá certo que é a primeira rodada, ainda tem muita coisa a acontecer, mas a estreia aí do André no Corinthians nesse Brasileirão não foi muito bacana, não. Você sabe de uma coisa? O Flamengo, ontem o
diretor de futebol do Flamengo, ele disse, numa reunião de dirigentes, num evento, ele disse que o Flamengo está interessado em Hernani Brocador, em ter de volta Será o Hernani. que ele volta? Eu não sei, eu pergunto, será que Guerreiro não está Tá chegando caindo a moral junto? do Guerreiro? Não deve estar chegando junto. Eu acho que tá caindo a moral do Guerreiro. Pode com ser certeza, isso. Mas acho difícil o Brocador voltar, viu? São essas coisas, né? Especulações que movimentam Não, aí a jogador, imaginação tem do jogador futebol. que o clube desfaz do jogador, né, como disponível, né, e volta, depois fica querendo como salvador da pátria. É isso aí. A gente continua falando do Brasileirão no próximo bloco. Você não sai daí.